Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Filipenses 4, 8 e 9. Dizem assim esses 2 versículos: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém. Como guardar o coração da ansiedade? O coração é o órgão símbolo do pensamento, na linguagem figurada da palavra de Deus. É a cabine de controle do corpo de uma pessoa. Quem aprende a ter uma cabine de controle bem ajustada, segundo os preceitos da palavra de Deus, é alguém vencedor. É alguém profundamente imitador de Cristo. Por quê, irmãos? Porque é ali que os pensamentos são produzidos, os projetos, os desígnios. Ali está a fonte de toda palavra e de todo ato de uma pessoa. Tudo que você faz e tudo que você fala é o resultado daquilo que você pensa, daquilo que você elabora. Por isso que todo crente deve ter esse entendimento de que a fonte da origem de todas as coisas na vida de uma pessoa está no coração, no pensamento, e que por isso esse crente deve pensar conforme o seu Senhor pensou, para poder agir como o seu Senhor agiu. Nós estamos ainda no contexto da ansiedade, que Paulo falou no bloco anterior. Ele disse: vocês não podem andar ansiosos. Isso é uma coisa que atenta contra a soberania de Deus. Se você crê que Deus dirige a sua vida, como ficar ansioso? Você não confia no Senhor? Quem pode dirigir sua vida melhor do que Deus? Se mesmo assim você ficar preocupado, ou tendente a ficar preocupado, faça o seguinte: dirija ao Senhor os motivos da sua preocupação, da sua angústia, da sua inquietação, e faça isso pela oração, faça isso pela súplica, que é uma oração mais intensa, mais derramada, sem esquecer de dirigir gratidão a Deus. Por que gratidão? Porque quando você olha para trás, você vê que passou por situações angustiosas, situações difíceis, e você orou ao Senhor. E o que foi que aconteceu? O Senhor lhe acudiu, o Senhor lhe socorreu. Então, da mesma forma que o Senhor lhe ajudou lá, vai lhe ajudar aqui. Por isso, diga assim na oração: Senhor, mesmo ansioso, mesmo muito preocupado com o amanhã, eu te agradeço, porque no passado tu cuidaste de mim, e tenho certeza que também agora no presente, e também no futuro tu hás de cuidar de mim. E assim, irmãos, você vai banindo a ansiedade da sua vida. É por isso que na lição de hoje o apóstolo vai agora ao âmago da questão. E como nós dizemos em matemática, vai ao X da questão, que é o coração, os pensamentos, mostrando que se ali reside o controle do ser de uma pessoa, se ali é a cabine de comando do homem, então é lá que deve estar concentrada toda a sua atenção, porque é ali que são produzidos os pensamentos, os desígnios, os projetos, que são a origem de todas as ações de uma pessoa. É ali também que a ansiedade vai ser produzida, lá na sede do coração, nos pensamentos. As ciências humanas reconhecem isso, irmãos. Teve um filósofo francês que pronunciou aquela célebre frase: penso, logo existo. E reflete o que a Escritura afirma. O sábio, em Provérbios 23, 7, disse assim:
Como o homem imagina em seu coração, quer dizer, falando dos pensamentos, assim ele é. Como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Então, desse modo, reconhecendo que é no coração, é do coração que procedem as fontes da vida, as saídas da vida, cumpre-nos vigiar, irmãos, as suas portas, guardar as portas do coração, para que fiquemos livres de um mal tão venenoso, que afronta principalmente o controle soberano de Deus sobre as nossas vidas. E quando isso acontece, os males que nos sobrevêm são sem conta, que é a ansiedade. Então, com esse título, como guardar o coração da ansiedade? Eu vou trazer aqui as lições que estão bem claras nesses 2 versículos. E guardamos o coração da ansiedade, em primeiro lugar, colocando em ordem os pensamentos. Raciocine comigo. Imagine o coração de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa caída ainda do pecado. O que é que esse coração pensa? Pensa o que quer, de forma desimpedida, de forma free, livre. É a cabra solta no pasto, como nós dizemos. Pensa o que quer, concebe maus desígnios, alegra-se em transgredir a lei do Senhor. Por isso que Deus afirmou em Gênesis 6,5, que ele olhou e viu a multiplicação da iniquidade na terra e disse assim: é continuamente mau o coração do homem. Todo desígnio do seu coração é mau. O Senhor foi quem disse isso. Quer dizer, não há um só pensamento, um só projeto, um só desígnio que não fosse mau, que não fosse perverso, contaminado com o pecado, contaminado com a morte. Um só não havia. Então essa é a condição daquele pecador lá caído. Agora, imagine que aquele pecador, pela vontade soberana de Deus, nasceu de novo, recebeu a salvação. Aí ele passa agora a ter a sua mente fiscalizada pela palavra. E muito mais do que isso, ele passa a ser instruído pela Escritura, para que os seus pensamentos sejam radicalmente corrigidos. E assim ele é guiado a pensar como Cristo pensou. Quando Deus considerou Israel, o povo escolhido, um povo que recebeu a lei para viver em santidade, num período que estava passando por uma grande depressão espiritual, pecado sobre pecado, abandonou a lei de Deus, estava vivendo como ímpio, como os povos cananeus. Deus olhou para o povo e disse assim: os meus pensamentos não são os de vocês, não. Os meus pensamentos não são os de vocês. E ele estava fazendo uma forte reclamação contra o seu povo. Quando chega o Novo Testamento, o apóstolo diz assim: o crente precisa pegar cada pensamento, cada desígnio e submeter à Escritura, para ver se está de acordo com a Escritura. Se não tiver, lata de lixo. Se tiver, prossegue. Só assim é que o crente vai ter a mente de Cristo. Porque nós não podemos ser crentes e mantermos aquela mente do mundo, aquela fábrica no coração aqui de pensamentos, produzindo iniquidades, pensamentos iníquos, raciocinando de acordo com o mundo. Veja Isaías 55. Isaías capítulo 55. Deus reclamou claramente que o povo estava desviado. Por isso que no versículo 6 ele disse assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vocês estão longe de mim. E longe do Senhor, o povo se torna mundanizado. Aí no versículo 8 ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Um povo que recebeu a lei, que é o padrão para pensar, para se comportar, abandonou a lei, estava vivendo conforme o mundo, aí raciocinando, pensando, elaborando conforme o mundo. E Deus disse: está tudo errado. Vocês não estão pensando como eu estou pensando. Os meus pensamentos não estão de acordo com os pensamentos de vocês. Os pensamentos de vocês não estão de acordo com os meus, isto é, com a minha lei. Vocês abandonaram a lei.
Então Deus chama o povo de novo a pensar como ele. Quando chega o Novo Testamento, veja como isso se torna claro. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículos 4 e 5. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, da nossa forma de travar com o mundo, né, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, aqueles pacotes encomendados que vêm do mundo com aqueles raciocínios enganosos. Então, você olha aquilo, você lê aquilo, você identifica rapidamente que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. É o chamado sofisma. Aí você, com a palavra, destrói aquilo, anula o sofisma. Agora, como é que você vai conseguir isso? Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que eu tenho que fazer, levar todo o pensamento, aquilo que eu estou pensando, minhas opiniões, precisam estar de acordo com a Escritura, cativos à obediência de Cristo. Cativo à obediência de Cristo significa de acordo com a Escritura, que é a palavra de Cristo. Quando você faz isso, veja o que é que a Escritura diz de você. 1 Coríntios capítulo 2, livro anterior. 1 Coríntios capítulo 2, a última frase do versículo 16. A última frase do versículo 16, que frase rica. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que você tem a mente de Cristo? Porque você pega os seus pensamentos e submete-os à Escritura. Leva cativos. Amarra os seus pensamentos à Escritura. Se não for de acordo com a Escritura, esse pensamento eu vou jogar fora. Eu não posso ser um free think, né? Um livre pensar. Eu preciso pensar de acordo com a Escritura. Agora, se você, como crente, vive desprezando a Escritura, então você vai manter o mesmo padrão de pensamento do mundo, ao qual a Escritura diz assim: naquele tempo vocês estavam entregues à vaidade dos seus próprios pensamentos. A Escritura chama os pensamentos do mundo, as opiniões do mundo, de vaidade. Sabe o que é? São pensamentos vãos, inúteis, são fumaça. Vaidade que chama. Assim, meu irmão, colocar em ordem os pensamentos é o mesmo que ter mais e mais da mente de Cristo. O modo de pensar de Cristo. Eu abro um parênteses e digo, meus irmãos, esse é o nosso grande desafio. Esse é um dos textos mais contundentes do Novo Testamento. Mais desafiadores para nós cristãos. Porque a maioria de nós, irmãos, parece que pensa free, livre. Eu penso o que eu quero, vou pensando, pensando, e falando, com pouca preocupação de submeter os pensamentos à Escritura, saber se está de acordo. Então a gente vai assim, sabe, com o mesmo padrão do mundo. Aquele padrão que a gente tinha antes de se converter, está sendo mantido. Por isso que o nosso testemunho é tão comprometedor. Ele fica comprometido. Nossas palavras ficam comprometidas, nossas ações. Porque aquilo que nós pensamos, nós fazemos. Aquilo que nós pensamos, nós falamos. Não é o trio? Pensamento, palavra e obra. Se pensa certo, fala certo, age certo. Se pensa como o mundo, fala como o mundo, age como o mundo. Então o apóstolo aqui vai chamar a igreja de Filipos para uma reforma profunda na área do coração, na área da produção dos desígnios, na área dos pensamentos. Para que os irmãos abandonem aquele modo ímpio, mundano de pensar e passem a pensar agora de forma bíblica, de forma cristã, como Cristo pensou. Isso vai ser o santo remédio, não somente para você banir a ansiedade da sua vida, mas para que você pareça mais e mais com Cristo. Seja um santo se movendo sobre a face da terra. Repare a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, no versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ele começa agora a listar os itens desse novo modo de pensar do cristão, viu? O primeiro é, tudo que é verdadeiro. Você só tem autorização de pensar naquilo que for verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Lembre-se que a verdade é uma das 3 definições de Jesus. O Novo Testamento diz assim, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Está definindo Jesus. Vamos pegar essa segunda definição? Jesus é a verdade.
Jesus ama a verdade, fala a verdade e age segundo a verdade. E os crentes também devem amar a verdade, considerando que antes eram filhos de quem? Do pai da mentira. Antes nós éramos filhos do pai da mentira e mentíamos a valer. Mas agora não. O nosso pai é o dono da verdade. E como filhos só devemos falar a verdade, pensar a verdade e agir conforme a verdade. Isso exclui aquela vida de mentiras, de fantasias, sonhos no pensamento. Fantasia, irmãos, é uma situação mentirosa, uma quimera, é uma fumaça. Também isso está relacionado com mentira. Os homens são flagrados continuamente sonhando, idealizando, fantasiando no pensamento, almejando coisas impossíveis, bem acima do seu poder humano de realizar. Eles se contentam em sonhar, em fantasiar. Eles veem o vizinho adquirir algo, porque o vizinho pode. Aí eles começam a fantasiar, porque não podem comprar. Sonham ter a mesma coisa. Mesmo que não possam, vão lá e adquirem, para satisfazer aquele vazio interior que foi criado. Para isso, usam o fiado, usam a facilidade do cartão de crédito, usam o cartão de crédito do vizinho, do parente, contanto que compre, contanto que adquira. No dia do vencimento, o credor bate a porta. E então ele se defronta com quem? Com a realidade. Porque ele estava na fantasia. Mas na hora de pagar chegou a realidade. E ele não tem o dinheiro. E ele vai passar vergonha. Ele vai ser muitas vezes afrontado pelo credor. Vai ser desmascarado. Vai ser insultado pelo credor. Quer dizer, vive na mentira. Outros fantasiam ter o cônjuge do próximo. Ah, se meu marido fosse igual aquele homem. Ah, como eu queria aquele homem. Ah, que mulher bonita, eu queria aquela mulher para mim. Fantasiando, irmãos, com relação ao cônjuge do próximo. Outros fantasiam na mente as preocupações com o amanhã, imaginando o acontecimento de coisas impossíveis. Aí já começa a sofrer hoje. Quando chega amanhã, não acontece o que ele imaginou. Aí sofre duas vezes. Algo irreal, sabe? Mentiroso, fantasioso. E as pessoas entram em parafuso, em preocupações tremendas. Ficam ansiosas porque passam a viver montados numa mentira. A ansiedade é uma mentira. Você está vivendo uma coisa que não chegou. Não sabe nem se vai acontecer. Que pode acontecer. Você já está vivendo, sofrendo, gastando por conta hoje. Está vivendo uma mentira. Você não está de acordo com a verdade. Não está de acordo com a verdade isso. A Escritura ordena assim, atenção, parem. Pensem somente naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Abandonem as fantasias, as mentiras, as quimeras. Pensem com a mente de Cristo, que só pensa o que é verdadeiro. Pergunto, quantas vezes você mesmo se flagra durante o dia, imaginando coisas vãs, coisas impossíveis, fantasiando, sendo um super-herói, um He-Man, guiando uma limusine ou sendo um artilheiro da Copa do Mundo? Já se flagrou você sendo um artilheiro da Copa do Mundo? Quantas vezes você já não se imaginou sendo a Mulher Maravilha, poderosa, empoderada, viajando por Paris, Tóquio, New York, montada em rápidos corcéis, comprando mercadorias nas lojas de grife da Quinta Avenida? Quantas vezes? Quantas vezes no dia você já não se flagrou pensando que é um Dom Juan ou uma Sofia Loren, famosos, poderosos? E de tanto pensar, acaba sonhando. E quando acorda, Senhor, realiza o meu sonho, Senhor. Aquela oração absurda, sabe, irmãos? Realiza, Senhor, o meu sonho. Também quantas vezes você não se flagrou no dia, imaginando o amanhã, preocupado com isso, com aquilo que nem sabe se virá? Você está vivendo a mentira. Isso não faz parte da mente de alguém que tem a mente de Cristo. E tudo isso é causa de desequilíbrio, irmãos, de frustrações, de endividamento, de ansiedade, de corrupções generalizadas, de depressões. Não proceda, não vá por esse caminho. Você só tem autorização para pensar em tudo que é verdadeiro. Coloque os seus pés no chão, seja realista, meu irmão. Cristo foi dessa forma, pensava dessa forma. Esse é o primeiro item. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O segundo, tudo que é respeitável.
Respeitável é tudo aquilo que traz honra, que não é desonroso. Respeitável é considerar o valor das pessoas, o valor de cada coisa, o valor de cada conceito. É isso que é respeitar. Nós vivemos num ambiente de futilidades, frivolidades, onde o desprezo se manifesta em todas as áreas. Assim pensamos em Deus, por exemplo, sem qualquer respeito. A partir do tratamento que dirigimos, Deus é o cara lá de cima. Também nas orações, onde legítimas aberrações são feitas em nome de Deus, sem nenhum respeito. Pensamos no próximo sem respeito, desprezando no nosso íntimo. Não sou como esse publicano, fariseu, oração do fariseu. Não sou como esse aí. No íntimo, irmãos, nós desprezamos o nosso próximo. Colocamos-nos superiores a ele. Colocamos-nos na classe A. Eu sou da classe A. Você pode até não falar, mas no íntimo é aquele jeito de classe A. Pensando em coisas horríveis acerca do próximo, sem qualquer consideração, sem qualquer respeito. Então, quando pensamos assim, rapidamente nós vamos manifestar isso nas nossas conversas, nos nossos diálogos, na nossa produção literária, naquilo que escrevemos, as piadas que contamos sobre o próximo, ridicularizando o próximo. Todo mundo fica rindo do próximo. Às vezes é o próximo da nossa igreja. Todos ficam rindo dele, de uma piada que você contou com ele, uma fraqueza que você expôs dele. Quer dizer, você fez aquilo, contou aquela piada, porque você produziu no seu coração um pensamento sem respeito pelo seu próximo. Quando a Escritura diz tudo que é respeitável. Daí a Escritura, irmãos, bradar aos nossos ouvidos assim: parem de pensar sem respeito pela pessoa de Deus. Parem de pensar sem respeito por aquilo que irão falar, que irão discursar, que irão contar. Parem de produzir no pensamento piadas imorais com relação ao próximo, a Deus, às atividades das pessoas. Parem com isso. Tenham respeito quando pensarem nessas coisas. Quando pensamos sem respeito sobre o nosso próximo, sobre Deus, sobre as coisas, Deus fica indignado conosco e nos entrega a disciplina. Sofremos muitas dores sofremos para sermos reajustados à condição da realidade de uma postura honrosa como Cristo. Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Então, irmãos, Deus vai ajustando você, para você pensar como Cristo. É melhor você ajudar nessa tarefa, facilitar a vida de Deus, que Ele vai fazer isso. Ele vai levar você, custe o que custar, a pensar como Cristo. Enquanto você está resistindo, sabe, como crente, isso vai ser causa de decepção, viu? De frustração e de ansiedade também. Por isso que Paulo diz: façam um upgrade na mente de vocês, reformem a mente, deixa aquela mente velha para lá, não serve mais não. Pergunta: como é que você pensa a respeito de Deus? Com honra ou sem respeito? Como você pensa a respeito do próximo? Você o despreza no seu íntimo? Ou você lhe dedica honras, considerando-o como seu superior, como manda Paulo? Se você não cultivar esse modo cristão de pensar, o mesmo modo que teve Cristo, você vai tratar Deus sem respeito. Vai sim. E muito mais o seu próximo, as pessoas com as quais você trata. Você vai tratá-las com desprezo. Vai lhes combinar desprezo. Esse foi o segundo modo de pensar. Terceiro, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, diz o versículo 8. Terceira coisa. Isso quer dizer que devemos pensar segundo o padrão de retidão de Deus, que é a sua lei. Justo é isso. Justo com a lei. Justo é alguma coisa que cabe, né, irmãos? Sem sobra, sem espaço. Às vezes tem conexões que você vai adaptar uma a outra e faz clique. Aí você diz: pronto, ajustou. Você vai provar uma roupa na costureira ou no alfaiate, ficou na medida. Nem mais, nem menos. Justo. Justo é isso. Assim também essa palavra com relação à vida espiritual. Quando pensamos, seja lá o que for, diz Paulo, devemos ter o cuidado de verificar se está justo com a lei de Deus, está de acordo com a lei de Deus. Porque senão não é justo, é injusto. Mede aí, para ver se está de acordo com a régua.
nas grandes empresas, a última seção, antes da embalagem, é o CCQ, a Comissão de Controle de Qualidade. Todo produto pronto passa ali. Aí o produto vem, chega na mão do operário, ele confere com o padrão, irmãos. Se não tiver de acordo com o padrão, esse produto é descartado imediatamente. Se tiver de acordo com o padrão, passa para a embalagem, para a expedição, para ser enviado para as lojas para ser vendido. Então, esse padrão de qualidade nosso é a lei do Senhor. Paulo disse, pensem naquilo que é justo. Isto é, pensem naquilo que está de acordo com a lei. Quando você pensar sobre o próximo, por exemplo, tenha certeza que está pensando de acordo com o amor. Porque o resumo dos 6 mandamentos da segunda tábua não é o amor? Amar o próximo como a si mesmo não é cumprir a segunda tábua da lei? Trate-o com honra, que é o 5º mandamento. Trate-o sem ódio, que é o 6º mandamento. Trate-o sem pensar em adultério, que é o 7º. Trate-o sem pensar em subtrair algo dele, ou enganá-lo numa negociata, roubá-lo, que é o 8º. Trate-o sem mentir para ele, que é o 9º. Trate-o sem cobiçar qualquer coisa, de qualquer espécie dele, que é o 10º, não cobiçarás. E quando pensar sobre Deus, tenha certeza que está pensando de acordo com a primeira tábua. Aquilo que Jesus disse, ó, quem cumpre esses mandamentos prova que ama a Deus. Os 4 primeiros da lei dele. Trate Deus pensando em adorá-lo somente a Ele, sem imagem, que são os 2 primeiros mandamentos. Trate-o com a honra devida ao seu santo nome. Pai nosso que estás nos céus. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Trate-o com a obediência devida ao dia do Senhor, que é o 4º mandamento. É isso que significa pensar de forma justa, precisa, exata, de acordo com o padrão que Deus lhe deu, a lei. Aquele que pensa desajustadamente, sabe, irmão, sobre Deus, sobre o próximo, sobre a vida, sobre as coisas, está com uma excentricidade. Excêntrico é algo que não está no centro. Na aula de desenho, o professor dizia, coloque o compasso no centro. Então, o aluno que não colocasse mais para cá, estava sendo excêntrico. A figura ia sair alterada. Então, o crente que não pensa de acordo com a lei, ele está excêntrico no seu pensamento. Ele está distante de pensar como Cristo. Não manifesta a mente de Cristo, porque ele está com a mente avariada. Isso também é causa de ansiedade. Você tem tido esse cuidado de pensar sobre o próximo, sobre Deus, sobre negócios, sobre comércio, sobre família, sobre estudos, sobre ciências, de acordo com a lei de Deus, de forma justa? Ou você usa o padrão do mundo, do livre pensar sobre essas coisas, sem ter o cuidado de levar o pensamento cativo à palavra de Deus? Veja como é séria a coisa. Esse foi o 3º item, pensar de forma justa. Pensa que acabou? Vem outro, 4º item. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, primeiro, tudo que é respeitável, segundo, tudo que é justo, terceiro, tudo que é puro. Os irmãos de Filipos eram originários do paganismo. Os irmãos sabem que no paganismo há toda sorte de permissividade, promiscuidade sexual. Eles têm até o culto com as prostitutas cultuais. Já pensaram, irmãos? Culto com a prostituição cultual. As prostitutas em pleno culto se envolvendo com os adoradores de forma sexual. Então os filipenses vieram desse corredor, dessa área. Então eles estavam sujeitos a pensar nessa área sexual conforme o mundo. E ainda precisavam dessa instrução, talvez até com certa urgência. Isso significa que todo pensamento impuro deve ser banido da mente. Os crentes devem vencer o mal com o bem. Não abrigar na mente perversões sexuais, mas ocupando a mente com pensamentos de pureza com relação ao próximo. Porque a perversão sexual é sempre com relação ao próximo. E também tem o bestialismo com relação a animais. Se olharmos para o ambiente no qual vivemos atualmente, parece que as instruções aqui de Paulo são mais para nós do que para o povo de Filipos. Porque eu nunca vi um tempo tão depravado como esse que nós estamos vivendo. Nunca vi. Hoje em dia, irmãos, para nos voltarmos, nós encontramos apelação de cunho sexual. Seja na TV, na internet, nos livros, nos comerciais de rádio.
as propagandas estampadas pela cidade, revistas, roupas, modo de se vestir, principalmente das mulheres, modo de falar, de se apresentar, de se pentear, de se pintar. A pornografia infantil fatura 5 bilhões de dólares ao ano. A pornografia infantil. A pornografia adulta é incalculável, o valor de faturamento. É incalculável. O adultério está generalizado em todas as classes. Em todas as classes. Tudo isso começa, sabe onde? Pensamento. Não pensa com pureza. O povo não pensa com pureza, pensa com impureza. Como é que um crente pode pensar com impureza também? Pode? Não pode. Tudo que é puro, irmãos, é o que vocês podem pensar. Estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. A nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. A perversão sexual assumiu níveis alarmantes e irrecuperáveis. É nesse contexto aqui que a Escritura exorta os crentes a pensarem de modo puro. Porque o Senhor Jesus sempre pensou de modo puro. E nós somos instados a fazer o mesmo. O crente que insistia em manter o pensamento perverso quanto ao sexo, ele sempre será ansioso, porque rapidamente ele vai se tornar um cobiçoso, não vai conseguir todos os seus intentos, vai ficar frustrado, depressivo, e a ansiedade toma conta do seu coração. Pergunto, quais são as suas reações diante da luxúria desses dias? Como é que você reage ao apelo sexual em todas as áreas ao nosso redor hoje em dia? Com domínio próprio, com rechaço ou com acolhida? Você tem acolhido aquilo. Lembre-se que a pureza é marca de Cristo, deve ser também marca do cristão. Não permita que a impureza se anime no seu coração. Você pode até ser atacado por uma ave que pousa na sua cabeça de repente, como diz o pregador, impedindo-lhe de evitar o fato, mas você pode impedir que ele faça um ninho, que ela faça um ninho na sua cabeça. Assim, se o pensamento impuro atacar sua mente, e você pensar, não dê guarida a esse pensamento. Rechace-o imediatamente. Porque a Escritura manda que você tenha uma mente pura. Pura. Esse foi o 4º item da lista. Pense de forma pura. Tem um 5º item. Finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e agora amável. Tudo que é amável. Esse termo só tem aqui no Novo Testamento. Esse termo grego. Só tem aqui, não tem mais em canto nenhum. Mas no dia a dia do povo lá, do Oriente, era um termo abundantemente usado em lápides de cemitérios. Porque expressava o afeto e o amor dos vivos pelo morto que se foi. Então eles escreviam nas lápides palavras amabilíssimas. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Tudo que é amável. Sabe o que significa isso para nós? Significa que nós devemos abrigar no nosso coração os pensamentos de afeto e amor em relação a Deus e ao próximo. É isso que significa. Que acabemos de uma vez por todas com aquelas suspeitas malignas, julgamentos temerários, à base da aparência, do eu acho, que só produzem males sem conta para nós e para o nosso próximo. Isso não é ser amável. Que nenhum de nós ganhe aquele troféu limão, de tão azedo. Ó crente azedo aquele, viu? Cheio de suspeita, cheio de desconfiança, cheio disso, cheio daquilo. Ou senão o troféu gengibre. É o campeão do amargor. Fuja desse troféu. Deixe de pensar de forma amarga a respeito das pessoas, do próximo. Você é tão pecador quanto elas. E a única diferença é a graça que está sobre você. Não se esqueça disso. Seja tolerante para com os erros do próximo. Seja amável. Olhe para o seu irmão com um coração de amor, de afeto, de acolhida. Treine isso, meu irmão. Peça a Deus ajuda, assistência contínua, para não repetir esses pecados. Eles não agradam a Deus. Seja aquela pessoa nobre no pensar acerca do próximo. Acabe com aquela desconfiança, tratamento ríspido, desprezível para com o próximo. Deixe de procurar erros e falhas na vida do próximo. Pratique a amabilidade. O mundo diz assim: fulano não merece confiança, até que se prove o contrário. Isso pode ser o lema do crente. O lema do crente é sempre o da boa fé. Fulano merece confiança sim, até que se prove o contrário. Dê o voto, dê a boa fé. Melhor você ser enganado, descobrir a verdade depois,
do que você julgar errado, antecipadamente, na base da aparência. Não vá por esse caminho, não. Quando o crente trata as pessoas sem amabilidade, as pessoas se retornam na mesma moeda, irmãos. Aí aquele crente vai ficando sozinho, isolado, daqui a pouco está lá no ostracismo, sozinho. Ninguém quer ter comunhão nem conversa com ele. É assim que ele fica, isolado. Como pensa acerca do seu próximo? Como é que você pensa? Cheio de desconfianças e suspeitas, cheio de superioridade e indiferença, cheio de raiva, ódio e frieza? Isso é o padrão do mundo. Porque o padrão de Cristo é pensar com amabilidade, com respeito ao próximo, a Deus, às coisas. Jesus via aquela multidão e se compadecia, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso é ser amável. Não deixem vir as minhas crianças, deixem vir, eu quero abençoá-las. Os apóstolos com aquela truculência tentando impedir. Deixem vir as crianças. Ele era amável. Ele era amável porque pensava de forma amável. Só o quinto item. Mas tem um sexto item ainda, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável é o segundo, justo é o terceiro, puro é o quarto, amável é o quinto, e agora tudo que é de boa fama. A Escritura proíbe o crente de pensar a respeito do próximo algo que ele traga má fama. Irmãos, eu estou falando aqui do pensamento somente. Estão percebendo, né? No que pensar. Estou falando no que você fala, no que você faz, não. É só no pensar. Só no pensamento. Então, proíbe você de pensar a respeito do próximo algo que lhe traga má fama. Só pensa, não vou falar não. Não pode nem pensar algo que traga má fama ao próximo. A igreja, sabemos, tem um padrão justo de julgamento, que é a disciplina eclesiástica. E tudo começa quando se sabe do pecado do irmão. Então sabemos como proceder. E somos mais do que sabedores dessa questão. E devemos nos lembrar que quando aplicamos a disciplina ao irmão, é sempre na intenção de recuperar e sempre com amor, não é, irmãos? Fora dessa norma, irmãos, fora da igreja, dessa norma, não se deve abrigar no coração pensamentos que tragam má fama ao nosso próximo, ao nosso irmão. Nem também ao próximo em geral, aquele que não é nosso irmão. Não nos cabe também julgar crentes de outras igrejas, não temos nenhuma jurisdição sobre eles. Por isso, cumpre-nos sempre acolher em nosso coração pensamentos que tragam boa fama ao nosso irmão. É isso que nos cabe. Traduzam boa fama. Bem dizer, é o que significa bem dizer. Quando o crente maldiz o próximo, mesmo no pensamento, essa elaboração íntima, ela se torna evidente. E todos do lado de fora, vai se mostrar do lado de fora. Todos vão ver, em algum momento aí para frente, vai que você pensou a respeito do irmão. Vai sair, de alguma forma, por palavras ou por atos. Vai sair. Vai se mostrar do lado de fora. Por isso que vamos acolher em nosso coração pensamentos que traduzam boa fama ao nosso irmão. Pergunto a você, quantas vezes você já disse no seu íntimo acerca do seu irmão? Ô cara chato, ô irmã intragável, ô irmã da roupa escandalosa. E um pensamento, aquele político é um ladrão, aquele comerciante é um mafioso, desonesto. Todo esse padrão de pensamento pertence ao mundo. Todos são juízes uns dos outros, lá no mundo. E tudo começa no pensar. As pessoas veem, já pensam, elaboram, emitem juízo contra o próximo. Depois sai espalhando, difamando. Será que você vai continuar nessa prática? Pensando com o mundo, sem pensar como Cristo? Então, pensar tudo que for de boa fama é próprio do crente que mudou a sua mente. O apóstolo termina o versículo 8, percebeu, dizendo que tem umas coisas a relacionar. Ele diz assim: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele com essas palavras está dizendo, olha, a lista é interminável, não só são 6 itens não. A lista tem uma série de itens aqui que eu não sei nem elaborar. Mas em suma, ele diz, em suma, em resumo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso que você está pensando, seja lá o que for, então pense. Seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, irmão, significa que não devemos abrigar no nosso íntimo pensamento que não seja virtuoso. Pensamentos que apontem defeitos e pecados do próximo. Não abriguemos no nosso íntimo.
tampouco acolhe em seu coração pensamentos que não louvem o seu próximo. A Escritura diz, se algum louvor há, pense. Então, se não vai trazer louvor ao seu próximo, não pense. Enxergue o lado bom. O lado que não aponta o defeito de todo mundo no pensamento. Você é pecador. Você é pecador. Cristão não pensa dessa forma. É próprio de quem tem uma natureza maligna ainda comandando o seu coração, o seu pensamento. Não é o caso do crente. Então, não imita esse povo. Não siga pelo caminho dessa facilidade, porque é o caminho mais fácil de pensar, é esse. O livre pensar. Não tem ninguém fiscalizando minha mente. Leve engano. Tem e como tem. Você não é dono dos seus pensamentos. Não é dono. Fiscalize seus pensamentos. Peça ajuda ao Senhor. Faça uma reforma radical nesse computador central da sua vida. Já chega de tantos anos vivendo a pensar com o padrão do mundo, pensando livremente. Chega. Isso é causa de ansiedade, irmãos, de muitos. Abrigar pensamentos mundanos, perversos, incrédulos, acerca do próximo, acerca de Deus, acerca das coisas. Porque isso traz inveja, frustração, visão distorcida das coisas que não acertam no alvo, simplesmente não acertam no alvo. Trazem excentricidade, trazem frustração, decepção, e depressão e ansiedade e tudo mais. Essa foi a primeira lição. Coloque em ordem os seus pensamentos. Pense como Cristo. Pense como Cristo. Mas tem uma segunda lição. Como guardar o coração da ansiedade? Em segundo lugar, imitando os santos. E ele fala isso no versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes. Veja quantos verbos. E vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tudo que o apóstolo ensinou na primeira lição, para aqueles irmãos de Filipos, era de difícil aplicabilidade. Meu Deus, como é que eu vou reformar meu pensamento? Como é que eu vou? Eu estou ouvindo aqui, mas já estou pensando errado aqui agora. É uma angústia. É uma coisa de difícil aplicabilidade. Alguém que passou a vida inteira pensando livremente, julgando que aquilo que pensa é somente dele, que ninguém o saberá, e agora fica sabendo que tudo quanto pensa de alguma forma se mostra no exterior, e mais, Deus está anotando todos os pensamentos. Então isso deve ter causado grande decepção pessoal naqueles crentes. E agora, José? Como manifestar uma conduta dessa vida prática? Como é que eu vou praticar tudo isso que eu ouvi? Como é que eu vou ajustar o meu pensamento, corrigindo, a ponto de passar a pensar como Cristo, segundo esse padrão que a Escritura apresenta aqui? Aí Paulo disse, querem fazer isso? Querem pensar de forma correta? Olhem para a minha vida e para a vida da minha equipe. Ele disse aqui no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Irmãos, que coisa, né? Primeira palavra, o que também aprendestes. Essa palavra aprendestes diz respeito ao aprendizado dos irmãos da igreja, mediante as instruções, tanto dos apóstolos como dos outros pastores da equipe de Paulo, os assistentes de Paulo. Aprendeu de Paulo e dos demais auxiliares dele. A palavra recebestes, o que também aprendeste e recebestes. Essa palavra, ela tem outro significado, irmãos. Ela diz respeito àquilo que o povo aprendeu por transmissão de tradição. Transmissão de tradição. O que é isso? Os professores ensinavam à igreja a vida de grandes santos do passado. Como esses homens tinham um pensamento centrado em Deus. Não pensavam, eles pensavam o mundo conforme a palavra de Deus. E Paulo sintetiza essa conceituação nessa palavra que e recebestes por repasse, Então significa isso a palavra recebeu. Depois ele fala dos termos assim, ouvistes e vistes. Aí já se refere ao aprendizado da igreja diretamente com o apóstolo. Por isso que ele diz, ouvistes e vistes em mim. Irmãos, imagine que a igreja está sentada como os irmãos estão sentando e Paulo aqui na frente pregando. Então a igreja está ouvindo o apóstolo ensinar. Está ouvindo.
Mas quando terminava o culto, e conversando com o apóstolo, e no dia a dia com o apóstolo, os dias que ele passava lá, o povo via na prática como isso funcionava. Os irmãos viam um apóstolo procedendo de forma verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, amorosa. Isto é, os irmãos viam do lado de fora aquilo que era elaborado no pensamento, no coração do apóstolo Paulo. Os irmãos da igreja então tinham um modelo a seguir, para que não ficasse apenas na teoria. Que maravilha! Essa é a lição que o apóstolo transmite aqui. Imitem a mim, pratiquem, vivam como eu vivo. Imitem os santos, aqueles que tinham seus pensamentos cativos à palavra de Deus e pensavam conforme a Escritura. Tinham uma visão de mundo conforme a Escritura. E ele termina o versículo 9 dizendo assim: e o Deus da paz será convosco. Irmãos, tem tanta coisa rica nessa frase. E o Deus da paz será convosco. Quer dizer, ele está dizendo que a comunhão de Deus com esse crente vai ser uma realidade. E quando Deus se aproxima desse crente, vai trazer a sua paz. O Deus da paz. Isso quer dizer imediatamente que Deus não comunga com crentes que vivem no mundo da lua, vivem no mundo da fantasia. Olha o dedinho que não tem comunhão. Vive fantasiando a vida, os desejos. Ah, se eu estivesse em Paris. Ah, se eu fosse rico. Ah, se eu tivesse aquela mulher. Ah, se eu tivesse aquele homem. Deus não comunga com crentes que não têm respeito pelo próximo. Com crentes que não pensam de acordo com a justiça. Não são justos no pensar. Deus não tem comunhão com alguém que é impuro do pensamento. Abriga impureza no pensamento, irmãos. Como modo de vida. Deus não tem comunhão. Vive com fantasias sexuais. Vive voando, sabe? Viajando, como se diz, né? A linguagem fora, viajando. Deus não tem comunhão com aquele crente que é grosseiro, que não tem amabilidade, que trata as pessoas sem qualquer amabilidade, que pensa sempre o pior do próximo, cheio de suspeitas malignas, porque não sabe pensar de boa fama. E observe como ele se refere: o Deus da paz. É o que mais o ansioso precisa. É do Deus da paz. Ansioso não tem paz, por isso que é ansioso. Quando o Deus da paz se aproxima do cristão, a ansiedade desaparece. O que surge no coração do crente é a paz de Deus. Eu abro um parênteses, quero dizer o seguinte, irmãos. Já mostrei aqui a diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é aquilo que nós ganhamos quando nascemos de novo. Porque antes do novo nascimento eu era inimigo de Deus, Deus era meu inimigo. Eu não tinha paz com Deus. Éramos inimigos irreconciliáveis. Quando nascemos de novo, mudamos a relação de inimizade para amizade, de guerra para paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Agora, a paz de Deus é outra coisa, irmãos. Você pode ter a paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. Não tem a paz de Deus porque não vigia os pensamentos, pensa livremente sobre tudo, não leva os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então perde a paz com Deus, porque fica exposto ao pensamento do mundo, aquela sujeira. Deus diz: eu lavei você para isso? Foi para isso que eu lhe lavei com o sangue do meu filho? Você voltar para a imundície? Voltar para a pocilga? Voltar para a lama? E Deus se afasta. Perde a paz de Deus. Só pensa no que quer. Só pensa como quer. Ah, meu amigo, não é assim não. Não é assim não. Você agora no cristianismo tem um padrão de pensar. E é isso aqui do versículo 8. É esse que eu quero, é esse que eu exijo. Fora disso, você não tem a minha paz não. A promessa é que a paz de Deus só será possível quando o pensamento for reformado, quando for reajustado, quando for tornado cativo à Escritura. E a paz de Deus, e o Deus da paz será convosco. Fora disso não haverá a paz de Deus no coração, mas haverá decepção, frustração e ansiedade. É aquela disciplina que nós estudamos nesta manhã.
Irmãos, o que é que a gente conclui? O que é que o texto nos ensina? A pensar conforme Cristo. Como é que vamos conseguir isso? Enchendo a mente com a palavra de Deus. Não tem outro modo. Que o pensamento de Cristo está tudo aqui escrito. Então, cumpre nos encher nossa mente e nosso coração com isso aqui. E eu digo a você, muito mais do que o mero propósito de fugir da ansiedade. Pensar como Cristo é uma exigência para você como crente no dia a dia, independente de ansiedade ou não. É possível que você até hoje tenha pensado livremente. É possível. Pensa no que quer. Não filtra nada. Pensamento que vem da guarida. Acolhe. É possível que até hoje, mesmo crente, você tenha sido senhor dos seus pensamentos. Sem nenhuma preocupação de submeter cada pensamento, cada projeto, cada desígnio a Deus. A ver se está de acordo com a sua palavra. Agora, meu irmão, ouvindo a palavra de Deus, isso não pode continuar. Dê um basta nisso hoje. Encerre hoje esse modo de pensar livre do mundo que você vem mantendo. A sua preocupação principal, prioritária, deve ser pensar de acordo com a Escritura. Se você é crente, então você vai ter ânsias por pensar como Cristo. Abomine sua livre forma de pensar. Queira, deseje, almeje, anseie por pensar segundo Cristo. Por pensar segundo a palavra de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Nós podemos parafrasear, se alguém pensa, pense de acordo com os oráculos de Deus. É o que está escrito no versículo 8, em resumo. Você ficará livre, não somente da ansiedade, mas será um cristão santo, cada vez mais parecido com Cristo, exibindo em todo o seu viver. Aí vai chegar o dia de você dizer como o apóstolo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.